Gente, que campeonato brasileiro é esse? Olha, eu vou te falar que é o brasileiro mais interessante que eu já assisti em toda a minha vida. E olha que a minha primeira recordação de campeonato brasileiro é ali 1978, 1979. Agora, o desse ano é muito especial. É um campeonato realmente impressionante. E por quê? Como eu cheguei a citar ontem num comentário rápido nas minhas redes sociais, antes do campeonato, todos apontavam, e com razão, que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, por terem os três melhores elencos, eram os candidatos ao título do Brasileirão. Aí a bola rola e o Botafogo surpreende todo mundo fazendo um primeiro turno extraordinário. Um primeiro turno histórico. Só que aí o Botafogo cai de rendimento no segundo turno. E esses times que eram favoritos, eles começam a subir. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que ontem conseguiu uma vitória marcante no Maracanã, uma vitória incontestável. O time do Filipão dominou o time do Tite, o Filipão estratégico. Em determinados momentos do primeiro tempo, parecia que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas a estratégia do Filipão era exatamente essa, como a gente já viu tantas vezes. Ele segurou, esperou, fechou o time e saiu no contra-ataque, explorando as deficiências do Flamengo. E os três gols do Atlético foram exatamente assim. Então, uma vitória extraordinária do Galo, né? O Galo ressurgiu após a eliminação da Libertadores da América. Eu me lembro de uma declaração do Filipão dizendo o seguinte: olha, é impossível a gente brigar pelo título. O que nós vamos tentar é disputar uma vaga para a Libertadores da América. Pois é, naquela altura, o Atlético estava 21 pontos atrás do Botafogo, que era o líder. E hoje o Atlético está, né, ali, acima do Botafogo. É um negócio realmente incrível. O Palmeiras também, Libertadores, saiu. Copa do Brasil, saiu. Aí passou um período de turbulência, o Abel foi acertando o time, passou por momentos de crise, de crítica, e aí, depois da eliminação para o Boca Juniors, ele passou a dar mais oportunidades para Endrick. E o menino está desabrochando e conduzindo o Palmeiras de maneira muito madura e talentosa a um título brasileiro. É um negócio sensacional. E o Flamengo, após a chegada do Tite, ele evoluiu bastante e fez a segunda melhor campanha do segundo turno. O Atlético Mineiro tem a melhor campanha do segundo turno e o Flamengo a segunda melhor campanha do segundo turno. Ou seja, essas equipes que eram favoritas conseguiram uma recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que o torna realmente espetacular. O Bragantino sempre esteve ali entre os primeiros colocados. O Bragantino fez uma campanha muito regular, ele vem se mantendo ali entre os primeiros colocados. Então, realmente, é um campeonato fantástico. É um campeonato que, olha, tomara que a gente viva outros brasileirões como esse. Uma pena que ele está terminando. Faltam 2 rodadas e o panorama é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Hoje teremos jogos importantes, hein? Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense na briga pelo rebaixamento, que é outra situação maravilhosa do campeonato, e um interessantíssimo Bragantino e Fortaleza. Mas, vamos lá. Estão vendo aí a classificação do campeonato? Dá uma olhada. Deixa eu ficar pequenininho aqui para você ver a classificação melhor na tela. Dá uma olhada aí. Palmeiras, 66 pontos e 19 vitórias. O Verdão terá domingo o Fluminense, que ontem, olha, foi a Vila Belmiro e aplicou um 3-0 com autoridade no Santos. O time do Fernando Diniz mostrando que realmente
quando estiver em campo, vai procurar fazer o melhor. Foi o que o Fernando Diniz disse e o presidente Mário Bittencourt também. Fluminense ontem meteu 3-0 no Santos, acabou ajudando o seu rival Vasco da Gama na briga pelo rebaixamento, também ajudando o Cruzeiro, né? O Bahia perdeu para o São Paulo, também ajudou muito o Vasco, mas a gente vai falar disso já já. Palmeiras, 66 pontos. O Palmeiras pode ser campeão no final de semana. Ele já é o atual campeão brasileiro e pode conquistar aí esse bicampeonato brasileiro. Neste momento, embora esteja aqui em terceiro lugar, eu acredito que o Atlético Mineiro é o grande adversário do Palmeiras na busca pelo título. Atlético jogará contra o São Paulo no Mineirão. O jogo será no Mineirão e não na Arena MRV. E depois o Atlético terá o Bahia. O Galo é o que está jogando o melhor futebol desses times que estão aqui em cima aqui. Só que o Atlético tem 2 jogos que não são fáceis, contra São Paulo e Bahia fora. Entretanto, o Palmeiras joga com o Fluminense, que já está pensando mais no Mundial de Clubes, e o jogo será no Allianz Parque. E olha o destino aí. O Cruzeiro entra nessa disputa, porque o Cruzeiro é o adversário do Palmeiras na última rodada em Belo Horizonte. Pode ser que o Cruzeiro chegue lá, já livre do rebaixamento. Para isso, o Cruzeiro hoje tem que vencer o Atlético Paranaense. Se vencer, o Cruzeiro vai a 47. Terá, inclusive, torcida lá no Mineirão, porque o julgamento ainda não foi realizado e foi permitida a presença do público no Mineirão com a torcida do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar o jogo, ele vai a 47 pontos e praticamente se livra do rebaixamento, o que pode encaminhar ainda mais o título do Palmeiras. Entretanto, pode ser que o Cruzeiro chegue na última rodada precisando de resultado para ficar na primeira divisão, e aí ele terá jogar a Vera e, de qualquer maneira, ajudar o seu rival Atlético Mineiro. Esse campeonato brasileiro é extraordinário. Quer ver outro detalhe interessante? O Flamengo, que ainda tem, por incrível que pareça, o Flamengo ainda tem uma mínima possibilidade de título. Para isso, ele terá que vencer os 2 jogos que tem pela frente. Mas o Flamengo hoje está nos pés e dependendo totalmente do Fluminense. Se o Fluminense tirar pontos do Palmeiras, ganhar o jogo e o Flamengo vencer o Cuiabá, o Flamengo volta para o páreo do Brasileirão. Ai, meu Deus do céu. Mas será que isso vai acontecer, minha gente? Só no final de semana é que nós saberemos. Mas o Brasileirão está aí, ó. Está essa loucura que você está vendo. E outro detalhe, lá embaixo, o Brasileirão está incrível. Eu diria que ele está épico e memorável. Porque ontem nós falávamos, o Vasco da Gama se aproximou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao perder em São Januário para o Corinthians. Mas hoje, vejam só, o Bahia foi derrotado pelo São Paulo 1-0 no finalzinho, o gol do Caio Paulista. O Bahia entrou na zona de rebaixamento. E agora, neste momento, o Bahia está na zona de rebaixamento, o Vasco está fora com 42, o Santos tem 43, o Cruzeiro tem 44, o Fortaleza tem 45, também ameaçado. Então, este resultado de ontem aumentou a possibilidade do Vasco da Gama de permanecer na primeira divisão, embora o Vasco tenha 2 jogos dificílimos, contra Grêmio em Porto Alegre e Bragantino em São Januário. O Santos, que também já estava se sentindo mais aliviado ao perder ontem para o Fluminense por 3-0, e com essa derrota do Bahia, né, ele ficou um pouquinho mais tranquilo, mas continua ameaçado. Se o Santos tivesse vencido ontem o Fluminense, ele praticamente estaria fora do rebaixamento. Então a emoção
continua para a galera do Peixe. Meus amigos e minhas amigas, que campeonato extraordinário. Agora vamos para a rodada 37, que reserva Corinthians e Internacional, os dois estão livres do rebaixamento. Atlético Mineiro e São Paulo, sábado, 21 horas, o Atlético brigando pelo título. Domingo, América Mineiro já rebaixado, recebendo o Bahia desesperado, tendo que vencer esse jogo. Flamengo e Cuiabá. Esse jogo aqui tem uma importância para o Flamengo, que é a seguinte: o Flamengo já está garantido na Libertadores da América, mas ele não está garantido na fase de grupos da Libertadores da América. Se o Flamengo vencer este jogo, ele se garante entre os 4 primeiros colocados e escapa daquela fase eliminatória que é um terror. E se vencer o jogo, dependendo de outros resultados, ele ainda manterá uma mínima possibilidade de ser campeão brasileiro. Palmeiras e Fluminense é o jogo que pode definir o campeonato, porque se o Palmeiras ganhar, ele pode ser campeão no domingo, desde que Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo não vençam. E o Fluminense pode abrir ainda mais o campeonato se ganhar o jogo. É isso, minha gente. Que jogo domingo, 4 da tarde. Botafogo e Cruzeiro. E o Botafogo, hein? Eu nunca vi nada igual na minha vida ao que está acontecendo com o Botafogo. Um time que no primeiro turno transbordava confiança, um bom futebol. No segundo turno foi destruído psicologicamente. O Botafogo hoje vive um bloqueio mental. Eu nunca vi uma sequência tão desastrosa na minha vida como essa do Botafogo neste campeonato brasileiro. Botafogo levou virada do Palmeiras, levou virada do Grêmio em São Januário, sofreu um empate para o Bragantino no final, levou um empate do Santos em casa no final, e ontem, aos 49 do segundo tempo, fez um gol de pênalti com o Tiquinho Soares e 1 minuto depois leva o gol de empate. É um trauma muito grande. É duro, hein? O que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo está esfacelado emocionalmente. Nunca vi nada igual na minha vida. Realmente é uma derrocada histórica do Botafogo. É algo que marcará a história do clube. Fortaleza e Goiás, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Vasco. O Vasco tem que vencer por causa do rebaixamento. E o Grêmio tem que vencer para ainda buscar uma vaga no G4. E Atlético Paranaense e Santos também jogo importantíssimo, porque o Santos luta contra o rebaixamento e vai ter que vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Que campeonato extraordinário. Olha, impressionante.